Graça e paz, queridos irmãos. Amém. É uma grande alegria para mim estar aqui. O contato que eu tive para chegar até aqui foi através do nosso amado irmão Ricardo. Nós nos conhecemos há alguns anos atrás, através da internet, e houve uma identificação muito grande entre nós, a identificação que há quando o mesmo Espírito habita em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Meus queridos irmãos, eu gostaria de convidar vocês a abrirmos a Palavra de Deus na segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Irmãos, vindo aqui para Fortaleza, eu tenho a missão de pregar pelo menos 6 vezes. Ontem já preguei numa igreja do Ministério do Pastor Cláudio, lá em Maranguape, no distrito de Melão, e hoje estou aqui, amanhã estarei em outra igreja, e depois de amanhã em mais outra, no total 6 pregações. E eu quis, lá no Rio de Janeiro, município de São Gonçalo, onde eu pastorei uma igreja, os irmãos que acharem podem colocar-se de pé, por favor, 2 Pedro capítulo 3, eu quis preparar lá as mensagens, né? Sabendo que eram muitas pregações, e eu não gosto de repetir mensagens, mas o Senhor não permitiu. O Senhor não permitiu. O Senhor me disse muito claramente que Ele me daria no dia e na hora a palavra. E assim foi ontem, e assim está sendo agora também. Então eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, para compartilhar com vocês. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3. A leitura será um pouquinho extensa, mas é necessária. Eu peço que você preste o máximo de atenção, tenha o máximo de reverência, porque a nossa esperança, e foi também a nossa oração, é que já não seja o homem falando aqui, mas o Espírito Santo de Deus, usando este vaso frágil de barro, para que toda a honra e toda a glória seja do Senhor. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1 em diante, nos diz assim o texto sagrado: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador, sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa,
ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas nos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Amém. Somente até aqui. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, eu tenho a esperança de estar aqui com vocês além do dia de hoje, mas eu tenho uma esperança muito maior do que essa, a esperança de que não dê mais tempo, de que o Senhor Jesus retorne antes disso, e ao invés de nos encontrarmos aqui, nos encontremos num lugar infinita e incomparavelmente melhor, que são os novos céus e a nova terra, onde habita a justiça para sempre, onde o próprio Senhor será a luz que nos iluminará para todo sempre. Eu tenho essa esperança, mas tenho também uma preocupação. E essa preocupação, ela tem se tornado na minha vida nos últimos meses quase que uma, ou talvez esteja sendo isso mesmo, uma obsessão. É a preocupação de saber que nem todos que nessa noite aqui estão, nem todos que se reúnem em templos como este, em templos como aquele que eu preguei ontem, por exemplo, ou no qual eu pregarei amanhã, se Deus assim permitir, nem todos que se dizem cristãos, de fato, são do Senhor. Isso me preocupa muito, irmãos. Me preocupa muito o fato de que hoje nós estamos vendo o cumprimento de praticamente todas as evidências de que a volta do Senhor se dará muito antes do que nós imaginamos. Eu não falo de sinais como terremotos, como pestes, como fome. Muitos dizem, isto sempre aconteceu. Porém, eu falo de sinais mais sutis, porém profetizados na palavra do Senhor. E o que mais me impressiona é que a palavra de Deus declara que antes da vinda do Senhor, um dos sinais seria a apostasia da igreja. Seria uma igreja que estaria virando as costas para a verdadeira fé. Uma igreja que já não ansiaria mais pela vinda do Senhor.
mas estaria com os olhos nesta terra, neste mundo, buscando as coisas materiais, buscando viver cada um para si mesmo. Eu não sei quantos aqui, mas eu espero que você que está aqui me ouvindo seja um dos tais que tem percebido isso, irmãos. Por que é que em momentos de louvor como o que nós tivemos aqui, e eu não estou falando desta igreja, eu estou falando da igreja de um modo geral, por que é que quando nós louvamos ao Senhor, e foi tão maravilhoso o louvor hoje aqui, os instrumentistas deram o seu melhor para Deus, isso foi notório, irmãos, um louvor impecável, nas notas, na condução, é óbvio que pagaram um preço de dedicação para que isso acontecesse desse modo tão perfeito, mas por que é que hoje em dia já não acontece o que acontecia no tempo da minha conversão, há quase 30 anos atrás, em que havia um derramar do Espírito Santo, uma presença tão notória de Deus no meio do seu povo, que dificilmente alguém saía de um culto sem ter vertido lágrimas na presença de Deus. Quando foi a última vez que você chorou na presença do Senhor? Não por notas tocadas com algo que lhe faça chorar, que são as notas em tons menores, mas porque realmente a presença de Deus está no meio de nós. Então a pergunta é: será que realmente nós estamos mesmo adorando ao Senhor? Será que o nosso proceder tem de fato agradado a Deus? Ou será que nós estamos dentro desta profecia de que na iminência da vinda do Senhor haveriam irmãos escarnecendo da sua vinda, duvidando de que Ele voltará? Mas Ele nos prometeu, amados, voltar. Ele nos prometeu levar ao seu encontro, queridos. Será que nós estamos almejando isto, queridos? Ou será que nós estamos distraídos com as coisas deste mundo? Uma irmã da nossa igreja me contou, a mim e a minha esposa, que ela foi comentar com a mãe dela, evangélica, de outra igreja, sobre a volta de Cristo. Mãe, a senhora está percebida dos sinais? A senhora está percebendo que nós somos a última geração, mãe? E a mãe dela, evangélica, mais tempo que ela: ô minha filha, esse negócio de que Jesus vai voltar, não se preocupa com isso não. A minha avó já falava isso. Não é exatamente o que o texto diz, irmãos? Que viriam escarnecedores, versículo 3, segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Agora preste atenção: segundo as suas próprias concupiscências. Sabe por que eu tenho certeza que esta é a geração final, irmãos? Que nós somos a última geração? E que eu tenho a missão de vir aqui em Fortaleza alertar vocês. Eu sei que o pastor de vocês também deve estar alertando isso. Mas a palavra diz que o profeta não tem honra na sua casa. Então às vezes Deus faz assim: traz pessoas de mais de 1000 quilômetros de distância, vim lá do Rio de Janeiro aqui, trazer esse alerta para vocês. Será que nós estamos dando ouvidos a esse alerta do Senhor? Eu tenho certeza que essa é a última geração, porque quando eu abro a segunda epístola de Paulo a Timóteo, se você quiser conferir comigo, fique à vontade. No capítulo 3, nós temos mais uma profecia a respeito do tempo do fim. Não se trata de profecia de terremoto, de pestes,
de fomes, de guerras, nada disso. É uma profecia que fala de como estaria a igreja no tempo do fim. Como vocês sabem, Timóteo era um pastor. E Paulo, escrevendo esta epístola, sabia que seria a sua última carta antes de dar a sua vida por amor a Cristo. Ele estava preso, sabendo que seria martirizado por amor ao Senhor Jesus. E ele escreve a sua última epístola, que é esta, a segunda epístola de Paulo a Timóteo. Foi a última carta que Paulo escreveu. Eu sei que na Bíblia, depois dessa, nós ainda temos Tito, temos ainda outras epístolas de Paulo, porém esta foi a última que ele escreveu. Por isso, nesta epístola ele declara: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E no capítulo 3, no versículo 1, ele alerta Timóteo o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Ora, Timóteo era um pastor. Paulo está dizendo para ele: meu filho, na fé, se o Senhor voltar na tua geração, saiba que o Senhor me revelou o seguinte: que na iminência da sua vinda, os dias de trabalho pastoral serão mais penosos, serão mais difíceis, como eu tenho certeza que tem sido difícil para o pastor desta igreja, para o pastor Cláudio, para os demais pastores que aqui estão nessa noite. Dias trabalhosos. Por quê? Porque, versículo 2: haverá homens amantes de si mesmos. Como é que está o seu Facebook? Se nós entrarmos nas imagens, quantas fotos você tira de você mesmo? Todas as posições, sorrindo, sério, com biquinho, sem biquinho, de ladinho, de frente, de costas. Haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, amam o dinheiro, presunçosos, se acham alguma coisa. O que tem hoje de novo convertido querendo ensinar pastor, não sei se isso acontece aqui em Fortaleza. A pessoa se converteu, tem 6 meses, tem 1 ano, e vem querer ensinar o pastor. Pastor que tem 20 anos de pastorado. Presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Ontem mesmo, terminado o culto, a esposa do pastor foi aconselhar uma jovem, o pastor me chamou para orar por ela junto com a minha esposa, e eu perguntei qual é o problema. E o pastor disse: essa jovem está desobedecendo os pais, espírito de rebeldia. E é evangelho. Desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Versículo 3 agora: sem afeto natural, irreconciliáveis, pessoas que não querem fazer as pazes, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons. Versículo 4: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites ou prazeres do que amigos de Deus. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, eles parecem que são crentes. Irmão, vocês pensam que essa lista aqui é uma descrição de pessoas que não conhecem Jesus? Não, Paulo está falando da igreja. Não é incrível isso? Ele está dando as características da última geração. A última geração será assim. Ela terá, versículo 5, aparência de crente, aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. A eficácia do quê? Do poder de Deus.
Do poder de Deus para quê? Para sermos uma nova criatura, para não termos nenhuma dessas características na nossa vida, irmãos. Se você ama a si mesmo, você tem sérios problemas. Nós acabamos de ver uma peça teatral aqui. Quem está no trono do teu coração? É você? O Senhor Jesus disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Vamos compreender uma coisa: não basta chamar Jesus de Senhor. É muito fácil nós estarmos aqui cantando: Jesus eu te amo, Jesus eu te amo, e o nosso proceder venha negar que Ele seja o Senhor da nossa vida. Ele só é o nosso Senhor se nós o obedecemos, e nós só podemos obedecer ao Senhor quando nos humilhamos, nos reconhecendo pecadores, nos reconhecendo carentes de uma transformação que vem pelo poder do alto, que vem pelo poder do Espírito Santo de Deus. Deus não mudou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Para que nós venhamos abandonar o pecado, precisamos morrer e nascer de novo, irmãos. Não é uma morte física, é a morte do nosso ego, é a morte do nosso eu, é você negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir dia a dia após Cristo Jesus. Aleluia! Mas quantos são os crentes que hoje não querem mais negar a si mesmos, como essa peça teatral nos mostrou aqui, irmãos? O Senhor ensina uma coisa, a pessoa faz outra. Qual o tema? Qual o tema deste aniversário, 17º aniversário da igreja, para a honra e glória do Senhor Jesus? Um tema maravilhoso: sem arrependimento não há avivamento. O que é avivamento? É vida com Deus. Vida com Deus. Sem arrependimento não há Deus na sua vida, não há Deus na minha vida. O texto, voltando aqui para 2 Pedro capítulo 3, o texto no versículo 9 declara: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Todos, irmãos. O problema é que hoje muitos crentes têm pecados de estimação. Muitos crentes continuam guardando pecados. Eu me sinto muito à vontade, pastor, para pregar essa mensagem no aniversário da igreja, porque esse é o tema. Arrependimento, irmãos. Sem arrependimento não é só uma questão de avivamento. Sem arrependimento não há salvação. Não há salvação. Como foi que João Batista começou a pregar? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Como foi que o próprio Senhor Jesus Cristo começou a pregar em Marcos 1, versículo 15? O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Dia de Pentecostes, desce o Espírito Santo sobre os 120 que estavam reunidos no cenáculo. Então Pedro traz um discurso para aquela multidão que estava ali por causa do dia de Pentecostes, a festa judaica. E ele traz uma pregação mostrando que Jesus Cristo é o Senhor, que eles haviam crucificado o autor da vida. E cai sobre aqueles judeus a convicção de pecado. E eles então perguntam para Pedro: o que faremos? E Pedro responde: arrependei-vos, arrependei-vos, e cada um de vós
seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados e só depois disso, só depois do arrependimento, recebereis o dom de Deus, porque a promessa vos pertence a vós, aos vossos filhos, aos que estão perto, aos que estão longe, a todos quanto o nosso Deus chamar. Aleluia! A promessa pertence a você. O Espírito Santo de Deus está à sua disposição. Jesus não morreu na cruz para te dar um carro zero, para te dar uma casa própria, para te dar uma roupa nova. Jesus morreu na cruz para te dar o Espírito Santo, para te dar a comunhão com o Pai. O véu foi rasgado, não há mais separação. Por isso o Senhor Jesus disse: peça ao Espírito Santo. Se você pedir, você receberá. Se você pedir, você receberá. Mas enquanto o nosso vaso estiver cheio de nós mesmos, das nossas vontades, do nosso querer, enquanto nós não confessarmos ao Senhor os nossos pecados e nos arrependermos de todo o nosso coração, nada acontecerá, irmãos. E esse é o problema da igreja hoje, não é desta igreja, de um modo geral, irmãos. É da igreja que eu pastoreio também lá no município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. É um problema que está generalizado, irmãos. Irmãos, pela misericórdia de Deus, as pregações lá que eu prego na nossa igreja, há muitos anos, desde 2006, elas são gravadas e colocadas na internet. Começamos gravando em áudio, depois estamos filmando agora. De um ano para cá só filmando. E o que tem de pessoas entrando em contato comigo para perguntar: pastor, o que está acontecendo com a igreja, pastor? As pessoas mais idosas, as pessoas que experimentaram o que eu experimentei há 30 anos atrás, e que foi diminuindo cada vez mais. O que é que está acontecendo com a igreja, pastor? Pastor, não há mais reverência. Parece que as pessoas não têm mais o temor de Deus, não se vestem mais com pudor, não se comportam mais durante o culto com reverência. Graças a Deus que aqui vocês têm reverência. Eu recebi um áudio de uma irmã do Rio Grande do Sul. Ela disse para mim: pastor, na minha cidade, eu não vou citar nomes aqui, mas ela citou o nome de 4 igrejas muito famosas. 4 muito famosas. E terminou citando uma igreja batista. E ela me perguntou: pastor, qual dessas igrejas o senhor recomenda que eu vá congregar? E eu falei: vá na igreja batista. A igreja batista é uma igreja que é uma bênção. Se for realmente uma igreja batista mesmo, de verdade, né? Porque hoje tem gente que abre igreja e põe na placa batista, e de batista não tem nada. É só para ter um status, né? Que a igreja batista tem uma tradição, irmãos, para honra e glória do Senhor Jesus. E ela foi lá, irmãos, e depois ela me mandou um áudio que eu vou colocar na internet. Eu vou pedir autorização a ela, sem citar o nome, ninguém vai saber que é ela. Ela chorou, irmãos. No áudio ela chorou, irmãos. Ela disse que na hora que o pastor estava pregando, reverência zero, várias pessoas conversando, se levantando, indo para fora, indo para a cantina, na hora da pregação. E a pregação, irmãos, pregação motivacional. Eu não sei como que o pastor, usando a parábola do filho pródigo, que era o texto que ele estava usando, ele conseguiu trazer uma pregação motivacional. E ele disse que no meio da pregação, o pastor disse o seguinte: olha, pais e mães aqui presentes, o que nós aprendemos na parábola do filho pródigo? Se o teu filho, a tua filha quiser ir para a balada, deixa ir, apenas ore por ele, que depois ele volta, e Jesus vai libertar ele. Mas deixa ele ir, não impeça ele de ir para a balada, não. A mãe dela olhou para ela olhou para a mãe e falou: vamos embora, mãe. A mãe: não, vamos ficar. De repente, no final ele conserta isso, só que não consertou nada. E aí eu me pergunto: meu Deus, imagine um pai ouvindo isso.
E o filho, de repente, presente no culto: aí, pai, você tem que me liberar, pai. E aí o pai libera, e na sexta-feira o filho vai para a balada, ou no sábado, e no domingo aquele pai chega na igreja e pega o pastor pelo colarinho e diz assim: pastor, o senhor falou para deixar meu filho para a balada, o meu filho foi para a balada e morreu de overdose, pastor. Ou então: meu filho foi para a balada e teve lá uma pancadaria e meu filho foi espancado até a morte, pastor. Ou então teve a balada, meu filho foi lá e bebeu até morrer, pastor. Como que um pastor diz para deixar o filho ir para a balada, meu Deus do céu? O que está acontecendo, irmãos? A igreja está se conformando com esse mundo. Muitas igrejas deveriam ter na placa o seguinte: não igreja presbiteriana, igreja batista, igreja metodista, Assembleia de Deus, mundial, universal, Deus é amor, etc. O que está na placa de muitas igrejas é igreja do tem nada a ver. Tem nada a ver. Pode beber socialmente, tem nada a ver. Pode ficar, ao invés de namorar com compromisso de casamento, tem nada a ver. Ah, pode usar uma mini saia, tem nada a ver. Pode falar um palavrão, o que tem? Todo mundo fala. Pode trair, pode adulterar. Tem hoje pastores que adulteram, pastores que se divorciam. Eu conheço um que já está no 3º casamento e continua pastoreando. Que exemplo é esse? E ela chorou e disse: pastor, e agora, pastor? E agora, pastor? Que igreja que eu vou, pastor? E é assim que está, irmãos. É assim que está. As pessoas vêm para a igreja buscando Deus, e o que elas encontram? Mais do mundo. Mais do mundo, com um selo gospel. Um selo gospel. Só que é mais do mundo. E eu pergunto a você: você tem se conformado a esse mundo? Porque antigamente, irmãos, nós reconhecíamos um cristão, não era só pela roupa, não, era pelo comportamento dele. Compreende? Coisa mais linda é quando alguém olha para nós, e não por nós estarmos com a Bíblia na mão, mas pelo nosso proceder, a pessoa notar que há algo diferente em nós. Eu pergunto: quando foi a última vez que alguém notou algo diferente em você? Quando foi a última vez que alguém notou em você o brilho do Espírito Santo, irmãos? Irmãos, eu estou muito preocupado, irmãos, com a igreja de hoje em dia, queridos. Porque hoje nós temos um fenômeno acontecendo, eu não sei quantos aqui têm conhecimento disso. É chamado de o fenômeno dos desigrejados. Alguém já ouviu falar disso? São pessoas que saem da igreja, não porque elas estejam desviadas, mas porque a igreja se desviou do evangelho, e elas não conseguem mais comparecer a cultos onde a palavra de Deus é desprezada. Mas graças a Deus que neste lugar isto não aconteceu, irmãos. Glorifique a Deus por você estar aqui. Porque enquanto eu estava ali sentadinho lá da minha esposa, antes de começar o culto, o pastor se aproximou de mim. Eu pensei que era alguém que vinha me cumprimentar. Ele bateu no ombro e falou: pastor, aqui nós damos prioridade para a palavra. O senhor pode pregar aqui no mínimo 1 hora, se o senhor quiser. Isso está difícil hoje em dia, irmãos. Porque o que eu tenho visto muito por aí é o contrário disso. É o contrário disso. Já fui convidado para pregar em igrejas, cultos festivos, como o de hoje, aonde era tanta apresentação, tantos musicais, tanta gente cantando, e cada um que cantava era 2 louvores, era 2 hinos. E aí eu comecei a ficar preocupado. Eu falei: meu Deus, 8 horas nada de me chamar para pregar, 8h15 nada, 8h30 nada, 8h45 nada, 9 horas nada. Quando foi 9h15, me chamaram para pregar, 9h15 da noite. E o irmão falou assim: pastor, fica à vontade, pastor, só que não esqueça que amanhã tem escola bíblica. Era no sábado. Ou seja, a culpa é do pregador. O pregador é que leva a culpa. O culto acabou tarde, a culpa é do pregador. Por que não dão prioridade para a palavra? Por que não dão prioridade para a palavra?
Nessa igreja eu perguntei: quem me dá aqui 5 minutos para falar? Vários irmãos levantaram a mão. Eu comecei a contar: 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20. Preguei tudo que Deus mandou pregar naquela noite, irmãos. Porque o recado de Deus tem que ser dado, irmãos. O recado de Deus tem que ser dado, irmãos. O que nos salva é a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou isso. Em João 14, 21 está escrito: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aleluia! O Senhor quer se manifestar a nós. O Senhor quer intimidade conosco. O problema é que hoje temos uma igreja que cada um ama mais a si mesmo. Não vem mais para o culto para ouvir o que Deus tem ali a ensinar. Vem para o culto para se divertir, para se distrair, para encontrar os amigos. É muito bom encontrar os irmãos. Só que o principal é encontrarmos o Senhor. Encontrarmos o Senhor. Tem uma passagem que me assusta, irmãos, é aquela que diz que nós temos que buscar o Senhor enquanto se pode achar, que nós temos que invocá-lo enquanto Ele está perto. Sabe o que isso me ensina? Que chegará um dia em que não poderemos mais encontrá-lo. E eu me pergunto se nós não estamos muito próximos desse dia, porque eu creio que sim, irmãos. E é esse alerta que eu vim trazer para vocês aqui, irmãos. Veja comigo o texto inicial, 2 Pedro capítulo 3, versículo 11. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencerem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Vamos dar uma pausa aqui. Que pessoas nos convencer em santo trato e piedade. A sua vida glorifica a Deus? Você vive para si mesmo? Ou você vive para a glória de Deus? Me assusta muito, irmãos, o fato de que no final do Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus declarou: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, profetizamos em Teu nome, expulsamos demônios em Teu nome, fizemos maravilhas em Teu nome. Eu, porém, lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O Senhor está dizendo de um modo muito claro nesse texto, que não é porque chamamos a Jesus de Senhor que somos salvos, mas se realmente andamos segundo a sua vontade. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E qual é a vontade de Deus? Começa no arrependimento de pecados. Queridos, eu me lembro até hoje do dia que eu fui me alistar. Eu sentei diante de um sargento numa entrevista. O sargento queria que eu servisse, mas eu era arrimo de família, e eu disse: não posso, eu trabalho, eu ajudo em casa. E eu me lembro de uma plaquinha que tinha lá na mesa do sargento, e a plaquinha dizia o seguinte: se você perdeu dinheiro, quantos aqui já perderam dinheiro? Né? Se você perdeu dinheiro, sorria, você não perdeu nada. Se você perdeu a saúde, você perdeu alguma coisa. Mas se você perdeu a vergonha, tudo está perdido. Tudo está perdido. Quais eram as pessoas que mais deixavam o Senhor Jesus indignado? Nós percebemos na leitura do texto que às vezes há coisas que o Senhor disse que ele parecia irado. Estou falando de Jesus, que é cheio de amor e misericórdia.
Queridos, não eram os malfeitores, os ladrões, as prostitutas que deixavam o Senhor indignado, mas o que deixava o Senhor indignado eram os religiosos hipócritas, que se fingiam de santos, mas que, como o próprio Senhor Jesus diz, vocês são sepulcros caiados, muito bonitos por fora, mas podres por dentro. Será que nós temos sido hipócritas, irmãos? Meus amados, vamos entender uma coisa aqui: com Jesus, ou é 100% ou não é nada. Ou nós somos completamente de Cristo, ou ainda não nos convertemos, irmãos. A conversão é total, é virar as costas para esse mundo, é compreender que esse mundo jaz no maligno, que o sistema desse mundo é corrompido, não funciona. Ou você ainda não se deu conta disso? Você realmente acha que o amanhã será melhor do que hoje? Não será, porque hoje não é melhor do que ontem. O mundo está cada vez mais corrompido, a violência cada vez maior, a mentira cada vez mais disseminada, a manipulação, o ódio, a ganância. O que será do amanhã, irmãos? Por isso a minha esperança está em Cristo, queridos. A minha esperança está em Cristo. A minha esperança está em Cristo. O nosso socorro vem do Senhor, irmãos. O nosso socorro vem do Senhor. Eu não tenho esperanças com política desse mundo. Eu não tenho esperanças com uma nova ditadura militar. Eu não tenho esperanças com a ONU. A minha esperança está em Cristo, que em breve virá nos arrebatar ao seu encontro. O problema é que se você amar esse mundo, Ele não vai levar você para Ele, irmãos. O compromisso de Jesus não é comigo, não é com você. O compromisso dele é com a sua palavra. Se nós amamos a sua palavra, Ele se revelará a nós. Se amamos a sua palavra, como é que pode alguém profetizar, expulsar demônios, falar línguas, curar em nome de Jesus, e no último dia ouvir do Senhor: nunca vos conheci? Como é possível isso? Como é possível? O segredo, a resposta está nessa palavrinha: conheci. Eu fiquei muito curioso com esse texto, eu fui pesquisar ele. E essa palavra no grego não é apenas conhecer, de saber quem é fulano ou quem é beltrano, porque Jesus sabe de tudo, irmãos. Essa palavra conheci é conhecer na intimidade. Na intimidade. Eu pergunto a você: Jesus conhece você na intimidade? Jesus conhece você na intimidade? Você tem tido um relacionamento com Cristo? Com Cristo? Porque Jesus não está morto, irmãos. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. Jesus vive. E Ele anda conosco quando nós andamos com Ele, irmãos. No domingo passado eu preguei na nossa igreja o texto dos discípulos no caminho de Emaús. Você deve conhecer. Jesus havia sido crucificado, e 2 dias após a crucificação do Senhor, no domingo, 2 discípulos que seguiam Jesus estavam indo embora de Jerusalém tristes, porque pensavam que tudo estava perdido. E você talvez conheça o texto. O Senhor Jesus ressurreto se aproxima deles e começa a caminhar do lado deles e pergunta: o que vocês estão conversando pelo caminho? E eles ficam então surpresos. Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe
o que aconteceu nos últimos dias, que aquele a quem esperávamos ser o Messias foi crucificado, e hoje já é o terceiro dia que ele foi sepultado. E aí o Senhor então começa a explicar a Escritura para eles, a explicar que aquilo que as mulheres haviam dito não era um boato, ele realmente havia ressuscitado, e eles não estavam reconhecendo que era Jesus no caminho com eles. Escute isso. E quando eles chegam num determinado ponto, eles entram na casa onde eles ficariam, só que o Senhor Jesus ia para mais adiante. Mas eles então constrangem o Senhor e dizem: Senhor, fica conosco, já é tarde, fica conosco, Senhor. E o Senhor então entra para ficar com eles. E ao entrar para ficar com eles, o Senhor pega o pão e dá graças e parte o pão. E no momento em que o Senhor parte o pão e lhes dá o pão para comer, naquele momento os seus olhos são abertos e eles reconhecem que era Jesus que estava ali. Só que no momento em que eles pegam o pão, o Senhor desaparece de diante deles. E eles então ficam maravilhados, era o Senhor. E não é verdade que porventura não nos ardia o coração, enquanto no caminho ele compartilhava conosco a palavra? E eles então voltam para Jerusalém, se regozijando de terem visto também o Senhor ressuscitado, aleluia. Quando foi que o Senhor se revelou a eles? Quando eles insistiram que o Senhor ficasse com eles. Que o Senhor ficasse com eles. Fica conosco, Senhor Jesus. Fica conosco, Senhor Jesus. Eu pergunto a você, o quanto você quer Jesus? O quanto você quer Jesus? Eu não estou falando aqui de o quanto você quer uma denominação cristã, de o quanto você quer ajudar o pastor dessa igreja. Eu estou falando de o quanto você quer o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que verteu o seu sangue na cruz do Calvário para salvar você. Meus amados, enquanto nós não compreendermos do que Jesus nos livrou, nós não vamos amar o Senhor o quanto deveríamos amar. Será que você compreende que o Senhor está livrando você de uma condenação eterna, de uma ira vindoura prometida desde o tempo dos profetas do Antigo Testamento? Deus é amor, irmãos, e por ser amor ele enviou ao mundo o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Não o quê? Pereça. Quem não crer em Cristo perecerá. Porém, o que é crer em Cristo? O que é crer em Cristo? Há um problema muito sério nas versões em português. É que no grego, língua original do Novo Testamento, fé não é substantivo como em português. Fé é um verbo que se conjuga. Em grego, fé é verbo, ação, mas em português fé é substantivo. E todas as vezes que o verbo fé, no grego, em grego fé é verbo, está conjugado, em português, ele substitui por uma palavra que se possa conjugar, que é o verbo crer. Porém, fé não é apenas acreditar. Eu sei que todos aqui acreditam em Jesus, amém? Amém. Todos acreditam que Ele existiu, todos acreditam que Ele de fato morreu na cruz, que Ele ressuscitou, que Ele subiu aos céus, que Ele voltará. Todos acreditam, pelo menos eu espero que sim. Mas a questão vai mais além. Fé não é apenas acreditar. Fé, o sentido de fé bíblico é também confiar. Quantos apenas acreditam e não confiam? Não confiam na obra
de Cristo na cruz do Calvário para a sua salvação. E pensam que serão salvos por si mesmos. Fizemos uma pesquisa ao redor da nossa igreja. Fomos batendo de porta em porta com a seguinte pergunta: você tem certeza da sua salvação? E a maioria das pessoas dizia: sim, eu tenho. E por que você tem? E a maioria dizia: porque eu sou uma pessoa boa. Porque eu sou uma pessoa boa. E talvez se alguém perguntasse hoje para vocês, talvez você dissesse isso: ah, eu sou uma pessoa boa, eu não minto, eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, eu não falo palavrão, sou uma pessoa boa. Só que o próprio Senhor Jesus disse: bom só há um, que é Deus. Só. Nenhum de nós é bom. Ontem, na igreja lá em Maranguape, o Senhor me deu a palavra dos dois malfeitores. Por que é que Jesus morreu na cruz entre dois malfeitores? Porque ali está representada toda a humanidade, irmãos. A raça humana não se divide entre pessoas boas e pessoas más. A raça humana se divide entre pessoas más que não se arrependem e pessoas más que se arrependem. E aqueles que se arrependem, por mais que tenham praticado mal em toda a sua vida, se realmente se arrependerem de todo o coração, ouvirão do Senhor: estarás comigo no paraíso. Aleluia! E eu pergunto a você, se este é o seu anseio, volte comigo por favor para 2 Pedro capítulo 3, versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Eu lhe pergunto, é isso que você aguarda? É isso que você tem aguardado? Novos céus e nova terra? Ou você está aguardando outras coisas? Ser um empresário, ter uma promoção no trabalho, ter um carro novo, ter uma casa própria? Qual é a motivação de você buscar ao Senhor? Se a tua motivação não for o próprio Senhor, não há salvação para você. Não há salvação para você. Combati o bom combate, disse Paulo. Completei a carreira, guardei a fé, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. E ele prossegue no versículo 8 dizendo: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Você ama a vinda do Senhor? Ou você ama a sua própria vida nesse mundo? Você ama a vinda do Senhor? Eu não sei se acontece aqui, pastor, mas acontece lá na igreja que eu pastoreio. Eu falo da vinda do Senhor e eu não vejo muita motivação, eu não vejo muita alegria. Às vezes eu vejo até irmãos com o rosto assustado, quando eu começo a falar dos sinais da vinda de Cristo e daquilo que ainda está por vir, porque vai piorar, irmãos. Essa guerra que está para acontecer, ela vai acontecer. A terceira guerra mundial vai acontecer. O meu avô viveu no tempo da primeira guerra mundial, o meu pai no tempo da segunda. Por que eu não viveria o tempo da terceira? Por que nós escaparíamos disso? Vocês realmente acham que a igreja do século 21 é melhor do que a igreja do século 20? Realmente acham? Se eu comecei essa mensagem dizendo que há 30 anos atrás havia um derramar do Espírito Santo que hoje eu já não vejo mais, irmãos. E por isso as igrejas estão trazendo fogo estranho, tentando manipular a coisa, tentando criar coisas para substituir a alegria da salvação com outras alegrias transitórias, passageiras, ilusórias. E eu pergunto a você, se você realmente ama o Senhor. Você prestou bem atenção no que Paulo disse? A coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Essa era a alegria de Paulo. Olha, Timóteo,
Não se preocupe comigo, Timóteo, eu combati o bom combate, eu completei a carreira. Sabe o que eu fiz? Eu guardei a fé. Eu não somente creio em Jesus, eu confio em Jesus. E mais, a fé tem uma terceira característica, que é o comprometimento. Quem tem fé se compromete. Por isso Jesus disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Então realmente você tem fé em Jesus? Se você tem fé, você se compromete com Ele. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, eu permaneci crendo, eu permaneci confiando, e eu permaneci comprometido com o Senhor, dia após dia, em toda a minha vida, dizendo não para esse mundo, dizendo não para o pecado, dizendo não para a minha carne, e dizendo sim para o Senhor, sim para o Senhor, sim para o Senhor. Quando o Senhor me diz não, esse não é não. Quando o Senhor me diz sim, esse sim é sim. Eu só estou aqui em Fortaleza porque o Senhor me disse: vá, e eu irei contigo. Senão eu não teria vindo. Será que nós estamos realmente dispostos a obedecer ao nosso Deus, irmãos? Será que amamos realmente o Senhor? Queremos o Senhor? Ou é só da boca para fora, queridos? Ou é só da boca para fora? Eu encerro essa mensagem no versículo 14, que diz, 2 Pedro 3,14: por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que nele quem em Cristo, sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Imaculados e irrepreensíveis. O Senhor vem buscar os santos, irmãos. Hoje em dia é um problema muito grande na igreja, na nossa igreja lá também. Eu vejo até os pregadores cometendo esse equívoco, dizendo: ah, nós somos todos pecadores, somos pecadores, eu sou pecador, você é pecador. Não olha para o homem não, se você olhar para o homem você vai cair, olha para Jesus. Só que Paulo dizia: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que hoje nós encontramos homens e mulheres de Deus que possam dizer isso? Pode olhar para mim, sim, porque eu tenho seguido o Senhor com integridade, eu quero ser exemplo. Ou será que você é mais um que diz: não olha para mim não, olha para Jesus, sou pecador? Aí eu pergunto a você: aonde é que está na Bíblia que a igreja é chamada de pecadores? Não, amados, nós somos chamados de santos. De santos, de santos. Outro dia o meu filho lá em casa comentou comigo: ah, pai, mas todo mundo peca, né, pai? Falei: peraí, já vou te explicar isso. Abra sua Bíblia em Romanos. Aí ele abriu, capítulo 1, veja o que está escrito aqui, no versículo 7: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. Paulo não estava chamando a igreja de pecadores. 1 Coríntios, capítulo 1, como é que Paulo chamava a igreja? Versículo 1: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Aleluia! Você tem que ser santo. Sede santos, porque santo é aquele que lhe chamou. Então hoje, em nome de Jesus, ouça a voz de Deus. O Senhor me deu uma revelação que é de tirar o sono, irmãos. Em Apocalipse, no capítulo 3, nós temos o relato da última igreja, a igreja de Laodiceia. E muitos teólogos, e eu concordo com estes, dizem que as 7 igrejas representam 7 períodos da igreja. E eu concordo com eles, porque de fato eu vejo aqui o retrato da igreja de hoje em dia. Quando o texto diz que é uma igreja morna, não pense que esse morno significa que não é nem do reteté e nem tradicional, é meio termo, não é nada disso. Não sei se aqui tem esse termo reteté. Lá em São Gonçalo, reteté são os irmãozinhos de fogo, né? Que sapateia, dá glória.
fala línguas. E aí tem muita gente que diz, esse é o crente quente. E o outro que não bate palma, que não dá glória a Deus, é o crente frio. Não tem nada a ver com isso. O crente morno é o crente misturado com o mundo. Compreende? Porque às vezes o irmão não dá glória a Deus com os lábios durante o culto, não bate palma, mas a sua vida é irrepreensível. Ele tem uma vida de oração. Ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus. E o outro que está rodopiando, pulando, gritando durante o culto, a vida dele é um mau testemunho. Então, ser morno não é ser meio termo nisso. Ser morno é misturado com o mundo. E olha o que o Senhor Jesus diz, Apocalipse 3, versículo 16: assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Vomitar-te-ei da minha boca. Essa é a versão correta. Tem uma que diz assim, estou a ponto de vomitar-te. Não, no grego não tem isso não. No grego é, eu vou te vomitar. É o que está escrito. Não serão salvos. Não serão salvos. Não serão salvos. Aqueles que querem agradar a Deus e agradar ao mundo, serão salvos? O que está escrito na Epístola de Tiago? Aquele que se constitui amigo do mundo, é inimigo de Deus. Como que Deus vai salvar o inimigo dele? Não existe isso, irmãos. Não existe isso. E o texto prossegue, isso me assusta, escute isso. Versículo 17. Com isso eu encerro essa mensagem. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu, por isso não é salvo. A avaliação que esses crentes têm de si mesmos é equivocada. É equivocada. Outro dia eu assisti um vídeo de um pastor muito famoso, que se sentou com outros pastores ao redor de uma mesa, e ele disse assim, tem um pastor aí, um panaca, usou essa expressão, um pastor chamando outro pastor de panaca, filmado, indo para a internet, pastor famoso, pastor de renome. Tem um pastor aí, um panaca, dizendo que nós temos que voltar a pregar o verdadeiro evangelho, dizendo que essa igreja é a pior geração de crentes que existe. E eu quero perguntar a vocês aqui, pastores conhecidos, conceituados, a igreja vai bem ou vai mal? E todos disseram, a igreja está no seu melhor momento, a igreja brasileira é maravilhosa, é um exemplo para o mundo, está crescendo de vento em popa, daqui a pouco será maior o número de evangélicos do que o de católicos. E a avaliação deles é que a igreja está uma maravilha. Aí eu pergunto para você, se a igreja está uma maravilha, por que esse país não está uma maravilha então? Por que o sal não está salgando a terra? Por que a luz não está brilhando nesse mundo? Há algo muito errado com a igreja, irmãos. Muito errado com a igreja, irmãos. A igreja deixou de impactar o mundo com o evangelho. A igreja está se conformando com o mundo, com o pecado do mundo, fazendo vista grossa para certas coisas. Não podemos agir assim, irmãos. Não vos conformeis com este mundo, nos diz a palavra de Deus em Romanos 12:2. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós temos que ter a mente de Cristo, irmãos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como Cristo nos amou. Andarmos em santidade, buscando santificação a cada dia, não nos conformando com pecados, não tendo pecados de estimação. Eu vou dizer bem claramente aqui, eu sei pelas estatísticas que metade dos crentes que estão aqui hoje estão vendo pornografia pela internet, e vocês vão para o inferno se continuarem fazendo isso. A sua esposa não sabe, o seu marido não sabe, o seu filho não sabe, o seu pai não sabe, mas Deus sabe. Deus sabe. Não caia nesse ardil de Satanás. Resista até o sangue. Não entre no banheiro com seu celular se você tem essa fraqueza.
Porque agora a pessoa com o celular, ela entra na internet e pronto. Irmãos, nós vivemos os dias mais perigosos da história da cristandade sobre a terra. Os meus avós, os meus bisavós, os nossos antepassados, que eram servos de Cristo, não experimentaram o bombardeio de mundo que vem sobre nós diariamente, irmãos. Você se dá conta disso? Do risco que você está correndo, se você não levar uma vida de oração e vigilância, se você não se alimentar diariamente da palavra de Deus. Eu pergunto a você, o quanto da palavra você leu hoje? O quanto você meditou na palavra hoje? E ontem? E anteontem? Há pessoas que só abrem a Bíblia dentro da igreja na hora do culto. Quando abrem, como o irmão estava dizendo, muitos já nem trazem mais a Bíblia, trazem tablet, trazem celular, e aí enquanto estão lá, parecendo que estão lendo a Bíblia, aí, pim, mensagem para você. Aí a pessoa já distrai, já não está mais lendo a Bíblia, vai ver a mensagem. Irmãos, nós vivemos os dias mais perigosos. Nós vivemos os últimos dias, irmãos. Jesus em breve arrebatará a sua igreja, mas serão poucos que ele arrebatará. Não pense você que serão muitos, irmãos. Que você esteja dentre esses poucos. Esse mesmo texto me diz isso, escute com atenção. Versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. O que é isso? A palavra de Deus. E roupas brancas para que te vistas. O que é isso? Vida de oração para que você seja santo. E não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. O que é isso? Uma avaliação correta de si mesmo. Não é a tua avaliação, é a avaliação do Senhor sobre a tua vida. Do Senhor sobre a tua vida. Versículo 19: eu repreendo e castigo. Que história é essa que Deus não castiga? Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E arrepende-te. Estou voltando ao tema desta mensagem. Aliás, eu nunca saí dele aqui. Encerro com ele. Arrepende-te. Por quê? Escute. Eis que estou à porta e bato. Vejam que interessante. Nas 6 igrejas anteriores, o Senhor declara para a maioria delas: eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Quando chega em Laodiceia, ele não diz isso. Ele diz: eis que eu já estou à porta. Você compreende que o Senhor está à porta? Que em breve Ele nos arrebatará ao seu encontro, irmãos. A trombeta vai soar, irmãos. E eu pergunto a você se você quer subir. Se você ama o Senhor ou se você ama esse mundo. Eis que estou à porta e bato. E agora vem a frase que me traz arrepios, irmãos. Eu não estou aqui exagerando, não, estou falando sério, irmãos. Eu perco sono por causa disso aqui. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Pense nisso por um instante. Se alguém ouvir a minha voz. Se. Sabe o que significa esse se? Ninguém está mais dando ouvidos ao Senhor. As igrejas falam o nome de Jesus o tempo todo. Em nome de Jesus, glória a Jesus. Mas desprezam a sua palavra, desprezam o seu ensinamento, desprezam os seus mandamentos. Há crentes que não perdoam, e o Senhor nos ordenou perdoar. Há crentes que não fazem o bem a quem lhes faz o mal, e o Senhor nos mandou pagar o mal com o bem. Há crentes que não oram pelos que lhes perseguem, e o Senhor nos ensinou isso. Há crentes que não se arrependem de seus pecados, e a primeira mensagem de Cristo foi o arrependimento. Mesma mensagem que João Batista pregava, mesma mensagem que Pedro continuou pregando, mesma mensagem que Paulo em Atos 17:30 também pregou. Mas Deus, não levando em conta os dias da ignorância,
ordena agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. É uma ordem de Deus, em o nome de Jesus, se arrependa. Eu creio que se Deus me mandou trazer essa mensagem hoje aqui, eu creio que se Deus colocou no coração do pastor Clicélio a mensagem do arrependimento como tema deste aniversário da igreja, é porque muito perto está o Senhor, irmãos. Talvez seja o último culto de aniversário desta igreja. A nossa próxima celebração será na glória, será com o Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Na maioria das versões está entrarei em sua casa. Na versão mesmo original é entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. 3 vezes ele. Sabe por quê? A salvação é individual. 2 estarão sobre a cama, um será levado e o outro deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, 2 no moinho, uma será levada e outra deixada. 2 estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Quem é você? Quem é você? Você é o malfeitor que se arrepende ou que insiste em continuar no pecado? Eu convido você nessa noite a refletir sobre a sua vida, sobre a sua salvação. Você está diante de uma escolha nessa hora. Você pode continuar confiando na tua religiosidade vã, achando que só porque você vem para os cultos você é salvo. Ou você pode nessa noite realmente confessar a Deus os seus pecados de estimação, deles se arrepender e ser lavado pelo sangue do Cordeiro nessa noite, porque a porta da graça ainda está aberta. O Senhor ainda está lavando aqueles que se arrependem com seu sangue vertido na cruz, mas em breve esta porta se fechará. Mas temos que buscar ao Senhor enquanto Ele pode ser achado. Temos que invocá-lo enquanto Ele está perto. Ele está aqui agora. Onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei no meio deles. O Senhor está aqui agora. Jesus está aqui agora. Ele está chamando você a um conserto. Ele está chamando você ao arrependimento. Ele está chamando você a deixar os seus pecados e a confiar nele para transformar a sua vida, para você ser uma nova criatura. Eu convido você a se colocar de pé nesse momento em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, ó amado Deus e Pai, que o Teu Santo Espírito, Senhor, faça a sua obra aqui, Pai. É o Teu Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Não sou eu, Pai, não sou eu. Eu não trouxe aqui a minha palavra, Senhor. Eu trouxe aqui a Tua palavra, Senhor. Senhor, foi a Tua palavra, Senhor. E escrito está que a Tua palavra não voltará para Ti vazia, Senhor. Ela completará a obra, Pai, para a qual foi enviada, Senhor. Ela prosperará nisto, Senhor. Pai querido, eu confio na Tua palavra, Senhor. Eu confio na ação do Teu Espírito Santo, amado Deus. Eu confio, Pai querido, que o Teu Espírito Santo está convencendo cada um de nós aqui que nós temos que abandonar o pecado, que nós temos que andar em santidade, que muito perto está o Senhor, Pai. Ah, Senhor, meu Deus e meu Pai, é muito provável que, assim como Paulo disse para os irmãos de Éfeso, estes irmãos aqui nunca mais verão a minha face, eu nunca mais os verei nesse mundo, Pai. Eu espero, Pai, ter completado, Senhor, a missão aqui. Eu espero, Pai querido, que o propósito para o qual o Teu servo Ricardo me conheceu, Pai, anos atrás pela internet, finalmente tenha se cumprido, Pai. Que aqueles, ó Deus, que estavam confiando em si mesmos na religiosidade de apenas vir aos cultos, achando que isto basta para ser salvo, mas que não tem compromisso contigo, não tem intimidade contigo, Pai, eu espero que essas pessoas agora estejam, Senhor, se arrependendo, estejam temendo o Senhor, Pai,
e estejam temendo, Pai, o dia da tua ira que se aproxima, Senhor. E estejam, Pai querido, desejosos de viver em santidade, em piedade, em humildade e mansidão, dando frutos para Ti, Senhor. Fruto de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Pai, que nós não andemos mais na carne, Senhor, que sejamos guiados pelo Teu Espírito Santo, Pai. Pai querido, onde houver um coração arrependido, que seja derramado o Teu sangue vertido na cruz do Calvário, Pai. Que sejam purificadas as vestes nessa hora, Pai. Que, Senhor meu Deus, para a Tua honra e glória, Pai amado, desça sobre nós o Teu óleo santo, Pai. Sejamos cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Sejamos cheios de paz, sejamos cheios de fé, sejamos cheios da certeza da salvação que há em Cristo Jesus nosso Senhor. Que não venhamos temer a Tua vinda, que venhamos amar a Tua vinda, Pai. Que venhamos desejar a Tua vinda, que venhamos desejar estar Contigo. Que todos os dias estejamos olhando para os céus, sonhando com aquele momento em que a trombeta soará e o Senhor virá com miríades de anjos entre as nuvens com poder e glória, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e num abrir e fechar de olhos o nosso corpo carnal será transformado num corpo glorioso, semelhante ao corpo do Senhor ressurreto, e seremos levados ao Teu encontro pelos anjos aos céus, e estaremos para sempre, para sempre, para sempre com o Senhor, que é santo, 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 digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e adoração para sempre. O nosso maior prazer é Te adorar, o nosso maior prazer é Te louvar, o nosso maior prazer é Te bendizer, o nosso maior prazer, Pai, é Te amar. Ó Senhor, que haja em cada um aqui, Senhor, este prazer para a Tua glória, Pai. Ó Senhor, completa a obra, Senhor. Aviva a Tua igreja no meio dos anos, ó Senhor. Aviva a Tua igreja no meio dos anos, e na Tua ira lembra-te da misericórdia, Senhor. Ó Santo Deus, aviva-nos, Pai, enche-nos do Teu Espírito Santo, Pai. Ó Senhor, onde estão as nossas lágrimas, Jesus? Onde estão as nossas lágrimas, Senhor? Onde estão as nossas lágrimas, Pai? Onde estão, Senhor? Humilhai-vos na presença do Senhor, vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, purificai as mãos, pecadores. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Ó Santo Deus, que nos humilhemos na Tua presença para a Tua glória, Pai. Perdoa nossos pecados, Senhor, e fortalece-nos, Pai, para que andemos na Tua presença, Senhor. Amado Deus e Pai, eu concluo esta oração com a oração da última epístola que precede o Apocalipse, Senhor, declarando a Ti que só o Senhor é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos apresentar irrepreensíveis com alegria perante a Sua glória. Por isso, ó Deus, Tu és o nosso Deus único, sábio, Salvador. A Ti e somente a Ti seja a glória e a majestade e o domínio e o poder, agora e pelos séculos dos séculos. E todos digam amém.